Existe. Existe. Se você for num centro espírita, você vai ver lá um médium incorporado com espírito. O que a gente está contestando aqui é aquilo que eles chamam de verdade da doutrina espírita. É a doutrina espírita que está errada. Existe manifestação de espírito? Existe. Só que aquilo que eles dizem não é a verdade. É isso que a gente está contestando aqui, tá? E por quê? Por que a gente sabe com certeza que existem sinais, que existem coisas até espantosas que pode acontecer no centro espírita? Porque a nossa Bíblia, ela ensina o seguinte, que existem sinais milagres que são feitos pelo demônio, por Satanás, tá? Diz o seguinte, que até fogo Satanás é capaz de fazer descer do céu, para enganar aqueles quem ele quer levar para a perdição, tá? Então, a gente está contestando a doutrina espírita, tá? Existe coisa lá? Existe sim. Se você for lá, você vai ver, tá? Agora, a grande questão, que a gente vai gastar bastante tempo para dizer aqui, eles dizem que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos falecidos. Ou seja, eles estão dizendo que é possível a comunicação dos mortos com os vivos. O que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso? É possível um morto se comunicar com o vivo? Vamos analisar a Bíblia e vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso, tá? Sobre a possibilidade dos mortos conversar com os vivos. Davi, depois que Davi pecou com Betseba, que Betseba engravidou e que ele mandou matar o marido de Betseba, Betseba engravidou, e aí Deus, como castigo a Davi, recolheu aquela criança, e ele avisou a Davi, olha, essa criança vai morrer. Só que Davi, ele queria que essa criança vivesse, e aí Davi, ele se entrega à oração e ao jejum, pedindo o perdão de Deus, para que Deus pudesse poupar a vida dessa criança. Mas Deus, como ele já havia dito, por castigo pelo pecado de Davi, ele leva essa criança embora. E aí, quando essa criança morre, ele para de jejuar e para de orar. E um dos seus empregados chega para ele e diz, uai, mas agora que a criança morreu, você vai almoçar, vai comer, vai se alegrar? E aí Davi responde, quando a criança estava viva, eu jejuei e eu orei, porque eu dizia, quem sabe Deus pode se compadecer de mim e deixar essa criança viva. Mas agora que a criança morreu, por que eu vou jejuar? Será que ela poderia voltar para mim? E aí Davi responde, eu vou para ela, mas ela nunca mais vai poder voltar para mim. Então Davi já tinha consciência de que aquele que morreu não volta. Mas não era só Davi. E aqui a gente tem o principal versículo da Bíblia, que diz exatamente contra essa ideia de que o morto pode voltar. Está lá no livro de Jó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca jamais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Quer dizer, com todas as letras está dizendo, aquele que morreu, já foi, ele não volta mais. Mas não é só, se a gente for analisar a Bíblia, a gente vai achar outros livros. Diz assim, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Até seu amor, seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes 9, do 4 ao 6. Mas eu achei uma outra tradução, que é ainda mais clara do que essa tradução, que diz assim, enquanto se vive nesse mundo, existe alguma esperança. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Ou seja, o que é que Salomão estava dizendo? Salomão estava dizendo que aquele que morreu não faz a menor ideia do que está acontecendo aqui no mundo hoje. Ele morreu, ele está do lado de lá, ele nem sabe o que acontece aqui hoje. Quanto mais voltar para se comunicar. Mas não é só isso, ainda existem outros livros da Bíblia, tá? Deus deixou um mandamento com Moisés, ele disse assim, entre ti não se achará quem consulte o espírito adivinhante, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor. Ou seja, uma ordem de Deus proibindo
aos adivinhos e aos que chilreiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Por favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Quer dizer, Isaías está dizendo: para que você vai consultar um morto, se você pode consultar um Deus vivo? Não faz sentido você consultar um morto em favor daquele que está vivo. Mas não é só isso, ainda existe outra passagem: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos mortos e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais uma condenação, está lá no livro de Levítico 19:31. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos mortos e dos que adivinham o futuro, eu quem? Deus ficará contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Isso é na época da lei. Hoje nós estamos na época da graça. Mas o que era pecado continua pecado. Só não fica a condenação da morte por pedradas, tá? Então a gente viu aqui 6 livros da Bíblia escritos por 4 ou 5 pessoas diferentes. Por que 4 ou 5? Porque o livro de Jó, existem pessoas que dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. A gente não tem certeza. Então, se o livro de Jó foi escrito por Moisés, a gente tem 4 escritores. Se o livro de Jó foi escrito por outra pessoa, a gente tem 5 escritores da Bíblia, todos eles dizendo exatamente a mesma coisa: é impossível se comunicar com os mortos e é pecado tentar fazer. A gente poderia continuar trazendo várias citações da Bíblia condenando a comunicação com os mortos, mas eu acho que aqui já é o suficiente para você ter uma ideia de que isso é completamente contra a ideia da Bíblia Sagrada, tá? O próprio Senhor Jesus, na história do rico e do Lázaro, tá? Uns dizem que é parábola, eu digo que é história. Depois a gente vai conversar mais a respeito disso. Ele mostrou claramente que os mortos não voltam para falar com os vivos. E mais importante, Jesus disse: tudo o que você precisa saber para ser salvo já está escrito por Moisés e pelos profetas. Jesus disse: não tem outra revelação, não vai ter mais nada para ser ensinado a vocês. Tudo que você precisa para ser salvo já está escrito. Não vai ter livro de Mórmon, não vai ter doutrina espírita, não vai ter profeta Jesus perdido. Maomé, profeta Maomé, dizendo a respeito de Allah: não precisa, a tua salvação já está pronta, tá? Tudo que você precisa saber já está escrito. Sobre a história do rico e Lázaro, a gente vai ver na aula da semana que vem sobre as testemunhas de Jeová, tá? Outra coisa, o rei Saul e a feiticeira de Endor, tá? Já que é impossível o morto se comunicar com o vivo, então explica para mim essa passagem. É o que os espíritas vão dizer para você. Quando você disser para ele que é impossível a comunicação de vivo e morto, ele vai dizer para você: mas a Bíblia tem lá um exemplo. Está lá em 1 Samuel 28, 7 a 20. O que é que aconteceu nesse episódio? Esse episódio aconteceu porque Saul queria uma resposta de Deus. Ele ia sair para a guerra e queria que Deus lhe trouxesse uma resposta a respeito daquela guerra. Só que Deus já havia rejeitado Saul. Então é por isso que Deus não estava mais se comunicando com Saul, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, tá? Então, durante toda essa sessão, o que acontece? Só a mulher que viu alguma coisa. É importante deixar claro: Saul não viu nada, os homens que estavam com Saul, ninguém viu nada, só a mulher que viu alguma coisa. E aí a mulher, ela faz uma descrição, ela fala para Saul aquilo que ela estava vendo. E aí Saul, que queria ver o profeta Samuel, que já estava morto, ele deduz pela cabeça dele de que aquilo que a mulher estava vendo fosse o profeta Samuel, tá? E aí a gente vai trazer agora algumas razões por que isso ou é fraude ou é uma manifestação do demônio. Em primeiro lugar, Saul perdeu a graça de Deus, foi o que eu disse, por isso Deus estava em silêncio com ele. Então, se Saul já tinha sido rejeitado por Deus,
Por que que Deus ia permitir que Saul se comunicasse com Samuel? Se existia profeta naquela época, se existia sacerdote que era capaz de fazer a comunicação entre Saul e Deus, por que a necessidade de invocar um morto? Não faz sentido. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Outra coisa, Samuel era um homem santo. Como santo, ele vivia de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. Por que que Samuel, depois de morto, ia quebrar os mandamentos de Deus? Deus não ensinou a gente, não viu agora mesmo, que Deus condena a comunicação entre os mortos e os vivos? Por que que Samuel, que era um profeta, um homem de Deus, ele ia fazer aquilo que Deus condenava, depois de morto voltar a se comunicar com os vivos? Não faz sentido, tá? Mais uma coisa, não podemos conceber que Deus tenha proibido a feitiçaria e a consulta aos mortos e depois ele permita que Samuel pudesse conversar com Saul depois de morto, tá? No texto estudado, a mulher diz: vejo deuses que sobem da terra. Quem eram esses deuses? Só podiam ser demônios, passando-se por espíritos de luz adivinhadores. O diabo, a gente viu na Bíblia, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. E o resultado dessa consulta foi trágico para Saul. Por quê? Porque a gente viu que uma profecia trazida por esse espírito dizia que Saul ia morrer. E dizia mais, dizia que todos os filhos de Saul iam morrer naquela guerra, que todos iam se encontrar com esse espírito depois de morto. Mas se você analisar a Bíblia, você percebe uma coisa, que essa profecia não se cumpriu. Saul morreu, filhos de Saul morreram, mas tiveram 3 filhos de Saul que permaneceram vivos. E a profecia dizia que todos os filhos de Saul iam morrer. Então é uma profecia que não se cumpriu, é uma profecia que não veio de Deus. E segundo esse relato, segundo essa feiticeira de Endor, ela dizia que era o próprio Samuel que estava trazendo essa profecia. Só que a Bíblia diz que nenhuma das palavras do profeta Samuel caiu por terra. Deus honrou cada uma das profecias de Samuel. Então por que é que Samuel ia profetizar uma coisa que não ia se cumprir aqui? Se tudo aquilo que ele profetizou sempre se cumpriu. Então, se isso fosse o profeta Samuel, deveria ter se cumprido, e não se cumpriu, tá? Outra coisa, está lá no nosso livrinho do Ibaneco, está chamando bem a atenção para um fato: aquele que se suicida não pode nunca, jamais se encontrar com um profeta, porque a Bíblia diz que aquele que se suicida está perdido, ele não tem salvação, se suicidou, vai para o inferno. Ao contrário, o profeta, o homem de Deus, está lá no céu, junto de Deus, junto de Jesus, junto dos outros profetas, dos salvos. Então Saul, mesmo depois de morto, não pode nunca estar no mesmo lugar que Samuel. Então é mais uma prova de que essa profecia não se cumpriu, porque quando esse espírito apareceu, ele disse: amanhã você vai estar comigo. Se esse espírito fosse Samuel, Saul não poderia nunca estar com Samuel, porque Saul se suicidou. E isso é uma verdade que até os espíritas eles reconhecem, tá? Nessa revista aqui tem uma reportagem que fala a respeito do destino daqueles que se suicidam. E os próprios espíritas eles reconhecem que aquele que se suicida tem que pagar pelo seu pecado. Ele não pode ir para o mesmo lugar daquele que tinha uma vida santa. Então nem os próprios espíritas eles são capazes de reconhecer que essa profecia desse espírito se cumpriu. Por quê? Porque Saul se suicidou no dia estar depois de morto com Samuel, tá? Então assim, como eu disse, nem mesmo os espíritas, dentro das suas crenças erradas, podem dizer que essa profecia se cumpriu, tá? Vamos mais adiante um pouquinho. Um outro exemplo: mas e quando Moisés e Elias apareceram para Jesus? Como que você diz que o morto não pode se comunicar com o vivo? Moisés e Elias não estavam mortos? Estavam. Não foram eles que apareceram para Jesus? Foram eles que apareceram para Jesus. Então explica isso para mim, tá? Como é que a gente vai explicar isso para os espíritas? Primeira coisa, a resposta é muito simples. Jesus, ele não era uma pessoa comum.
embora ele fosse uma pessoa 100% ser humano, como eu e você, ele também era 100% Deus. E nesse momento onde Moisés e Elias aparecem para Jesus, é o momento que a gente conhece como o momento da transfiguração de Cristo. Por que transfiguração de Cristo? Porque ali, por algum motivo desconhecido, não relatado pela Bíblia, Jesus provavelmente estava numa oração mais intensa, estava se aproximando do momento da sua morte. Ele buscou a Deus com maior intensidade em oração, e ali ele se transfigura. A parte Deus de Jesus, ele sobressai sobre a parte ser humano. Tanto é que os próprios eles dizem que Jesus se transfigurou, quer dizer, a fisionomia de Jesus mudou. Ali não era mais o Jesus ser humano, ali era o Jesus Deus. É por isso que ele, como Deus, pôde se comunicar com Moisés e com Elias, porque não era mais um ser humano. Ali o céu desceu aonde estava Jesus, e ali, como o céu estava ali, ele pôde se comunicar. E um detalhe bastante interessante que a gente já viu na aula passada sobre a Igreja Católica: Moisés e Elias não se comunicaram com os discípulos, eles só se comunicaram com Jesus. Então, não é possível dizer que esses espíritos se comunicaram com os discípulos, só se comunicaram com Jesus. E ali, naquele momento, Jesus não era mais um simples ser humano, era mais Deus do que ser humano naquele momento. Tá? A respeito da divindade de Jesus, a gente vai tratar